Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula aqui no canal Biolodúvidas. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. E vamos aqui, gente, falar sobre a água, tá? Aula importante aqui para o conteúdo de Bioquímica. E fica atento aqui no canal porque nesse ano de 2024 eu vou estar postando várias aulas de Biologia, literalmente um curso de Biologia para quem está se preparando para a prova do Enem, para vestibulares, para concursos públicos e até mesmo para você que está no ensino superior, que quer nivelar aí o conteúdo de biologia para tu poder aprender outras coisas que de repente tu está estudando, tá? Hoje você vai aprender sobre água. Mas antes, existem algumas características importantes, classificações importantes, ou melhor, que é importante que você fique atento para tu poder se situar um pouco aqui nesse assunto, tá? Se eu chegasse aqui e já fosse falar de água, meio que tu ficaria perdido aqui nas informações. Mas veja só, existem dois tipos de compostos que formam nossas células: os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. O que é um composto inorgânico? A gente classifica um composto inorgânico de uma forma bem simples, que não possui carbono, mas tem suas exceções. Composto orgânico já são os compostos que possuem o carbono na sua estrutura. De composto inorgânico, você vai ter a água e os sais minerais. Isso, às vezes, pessoal, cai em prova, quem é orgânico e quem é inorgânico. Então já anota aí, inorgânico, água e sais minerais. Quando eu estou falando de composto orgânico, eu estou falando de carboidrato, de lipídios, de vitaminas, de proteínas e de ácidos nucleicos. Faltou até eu colocar aqui o nome proteínas, eu vou colocar aqui, tá? Para poder completar aqui essa informação, tá? Então eu tenho carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos e proteínas, fazendo parte aqui do grupo de compostos que eu classifico como compostos orgânicos. Quando a gente está falando também de bioquímica, sempre que a gente está falando de água, de sais minerais e dos compostos orgânicos, a gente está falando desses componentes a nível celular. Aí existem dois tipos de células: as células procariontes e as células eucariontes, que vão estar constituindo o corpo dos seres vivos. Em se tratando, por exemplo, de uma célula eucarionte, que é a célula que você possui, essa célula, pessoal, literalmente, isso aí vai depender do autor, do livro que você está vendo, mas literalmente 70% do que tem aqui dentro, do que é formado essa célula, é água. Então a água ela é fundamental até mesmo para a existência da célula. Não é à toa que para a origem do primeiro ser vivo teve que ter água. A água ela é fundamental para a origem da vida em qualquer planeta, pelo menos no conceito biológico que conhecemos. E é sobre esse componente que eu quero que você entenda aqui algumas características que são interessantes, que são literalmente muito cobrados em provas de vestibular e provas também de concurso e até mesmo provas de repente para nível superior com informações básicas. Olha só, a estrutura da molécula de água ela é bem conhecida, H2O, formado por dois átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Os hidrogênios têm carga parcialmente positiva e o oxigênio tem carga parcialmente negativa. E estão ligados. O nome dessa ligação, não esquece, é chamada de ligação covalente. Leve com você esse nome. Ligação covalente é o nome da ligação que está formando a molécula de água. Não confunda isso com pontes de hidrogênio, que daqui a pouco eu chego lá. Então, a ligação covalente está na formação da molécula de água. Outra coisa interessante sobre a água. A água ela tem uma capacidade de interagir com substâncias. Não é à toa que nós dizemos que a água ela é o solvente universal. Por quê? Porque ela tem a capacidade de dissolver coisas. Em química, literalmente dissolver é separar e de repente formar uma mistura homogênea. E a água ela possui essa capacidade de separar componentes. Por isso que nós dizemos que a água é o solvente universal. Entretanto, porém, sobretudo, não é todo componente que tem afinidade com a água.
que a água vai conseguir dissolver com facilidade. Por essa razão, nós temos interação com compostos polares e com compostos apolares. Um detalhe importante sobre a molécula de água, perceba aqui, carga parcialmente negativa no oxigênio e parcialmente positiva no hidrogênio. Então, nós dizemos que a água é uma molécula polarizada. Eu vou até colocar aqui para tu poder não esquecer, ó, polarizada. A água é uma molécula polarizada. Dessa natureza, ela acaba dissolvendo também componentes polares. Eu chamo de hidrofílico o nome daqueles componentes que a água consegue dissolver. E eu chamo de hidrofóbico aqueles componentes que a água não consegue dissolver. A interação da água com compostos polares faz com que eles se dissolvam, porque existe uma interação da água com esse tipo de componente. Por exemplo, se você pega o açúcar, se você pega o sal, por exemplo, e você mistura isso com a água vai conseguir dissolver esse componente com muita facilidade. Professor, essas informações são tão básicas? Gente, porque na verdade, estudar o conteúdo de água é importante porque isso está inserido em diversos conteúdos de biologia, como por exemplo, se tu estiver estudando metabolismo celular, tem água ali, fotossíntese, tem água ali. Literalmente tudo que você vai estudar na biologia tem água ali envolvido. Então, tem a interação polar com compostos que eu chamo de hidrofílicos e interação hidrofóbica com compostos que eu chamo de apolar. Lembrando, atenção, água dissolve componentes hidrofílicos, ou seja, componentes hidrofílicos, eles possuem afinidade com a molécula de água. Existe também uma série de propriedades que a água possui e essas propriedades são importantes para a manutenção da vida aqui em nosso planeta e para a sobrevivência, por exemplo, de um organismo. Olha só, a água tem uma alta tensão superficial. O que é uma tensão superficial? É a capacidade que a água tem de ficar aderida entre si, ou seja, uma molécula de água se adere a outra molécula de água através de uma característica da água que nós chamamos de coesão. E essa coesão, ela vai gerar uma tensão superficial. Essas moléculas de águas aqui unidas, eu chamo isso aqui de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Então, a ponte de hidrogênio é essa ligação que acontece entre uma molécula de água e outra. E um detalhe, romper essa ponte de hidrogênio é muito difícil. Então, tem que ter muito calor para poder romper essa ponte de hidrogênio aqui da molécula de água. Por isso que ela tem uma alta tensão superficial. É por conta dessa alta tensão superficial, por exemplo, que você vê insetos andando em cima da água. A água possui grande capacidade de dissolução, como eu falei para vocês, elas dissolvem componentes hidrofílicos. E aqui, gente, é a cerejinha do bolo, tá? São os altos calores que a água tem. A água tem alto calor específico, a água tem alto calor latente de vaporização e alto calor latente de fusão. Vaporização, quando a água sai do estado líquido para o estado gasoso. Fusão, quando a água sai do estado líquido, do estado sólido, ou melhor, para o estado líquido. Para poder a água ela mudar de estado físico, é necessário muito calor. Isso porque a água tem um alto calor específico. E o que é que isso significa? A água precisa absorver muito calor e ela muda lentamente de temperatura. Por essa razão que também é possível eu estar aqui agora nessa sala. Essa sala não tem ar-condicionado, está um pouco quente, mas se eu pego na minha pele, se eu pego no meu tecido, ele está frio. Isso acontece por quê? Porque a água presente no meu tecido está evaporando lentamente, lentamente. Por quê? Porque, na verdade, o calor específico da água, o alto calor específico da água,
é quando... Primeira coisa que você tem que saber é o que é calor específico, esse alto calor específico. É a quantidade de calor que uma substância ela precisa absorver para poder mudar de estado físico. No caso da água, é muito alto. Então, eu preciso absorver muito calor para que essa água que tenha no meu corpo, ela comece a evaporar. Você pode perceber isso, por exemplo, quando você vai colocar uma água para ferver. A água demora para ferver. E se tu desliga o fogo depois que ela ferve, ela também vai demorar para esfriar. Diferente do ferro, que basicamente esquenta muito rápido, mas também esfria muito rápido. Isso porque ele tem um baixo calor específico. Então, tanto o alto calor específico de vaporização como o alto calor específico de fusão são fundamentais para a vida aqui em nosso planeta. Tu já pensou se a água do mar rapidamente evaporasse? Tire por aí, tá? Então, coesão é uma característica que a água tem de uma molécula de água se ligar com a outra. Eu chamo isso de coesão. A adesão é a capacidade que a água tem de se aderir a outras substâncias, gerando, inclusive, uma outra característica da água que nós chamamos de capilaridade. Capilaridade. A capilaridade é o que acontece, por exemplo, com as plantas. A planta ela absorve a água que está no solo, a planta tem seus vasos, isso só é possível que ocorra por conta dessa característica da água, da capilaridade. Se você pega um papel, por exemplo, e coloca esse papel dentro da água, dentro de um copo de água, você torce esse papel, deixa ele no formato aqui desse pincel e coloca num copo de água, o que vai acontecer é que a água ela vai começar a subir por esse papel. Por que isso acontece? Por conta dessa característica da capilaridade. Por exemplo, quando eu estava dando uma aula para primeiro ano do ensino médio, que eu estava explicando água, eu levei várias flores brancas e tinta. E os meninos colocaram essas flores nos jarrinhos de água que tinham tinta. Depois de um tempo, a plantinha, a florzinha que era branca, ficava da tonalidade daquela cor que eu tinha levado. Isso acontece por conta dessa característica da capilaridade. Mas tem uma informação importante aqui, que eu deixei por último, que é a água nas reações químicas. Leve consigo esses dois nomes, síntese por desidratação e reação por hidrólise. Para poder as coisas serem sintetizadas, para uma coisa se unir à outra, a água ela acaba sendo perdida. Olha aqui, ó, síntese por desidratação. Eu tenho aqui a fórmula de 2 aminoácidos. Isso aqui é um aminoácido, isso daqui é outro aminoácido. Para que esses 2 aminoácidos aqui eles consigam se unir, esse grupo carboxila aqui desse aminoácido se liga a esse grupo aqui amina desse aminoácido. Esses nomes agora talvez você não tenha que saber o que significam, mas é só para tu pegar o contexto. Quando um componente A vai se ligar com o componente B para poder formar um componente AB, essa ligação aqui, para poder ela acontecer, perde uma molécula de água. Aí eu chamo isso aqui de síntese por desidratação. Aqui no caso formou um dipeptídeo, mas poderia formar, se fosse açúcar, por exemplo, poderia formar um disacarídeo, tá? Não sei lá, uma de glicose com glicose para formar maltose, poderia formar um disacarídeo. Tudo que vai estar se unindo aqui, numa síntese que está acontecendo na sua célula, ocorre por meio de uma síntese por desidratação. O oposto, que no caso seria separar uma substância, sei lá, digamos que isso aqui fosse um disacarídeo. Vou colocar aqui o nome, ó, disacarídeo. Se aqui fosse um disacarídeo, para poder separar esse disacarídeo aqui, que poderia ser uma frutose, por exemplo, iria formar aqui, ó, 2 monossacarídeos. Eu vou colocar aqui mono e aqui mono. Ah, Patrick, então reação por hidrólise separa as coisas e a água participa na separação. A água vai, os elementos, os átomos de hidrogênio e de oxigênio vão estar se ligando às moléculas que estão se separando. E aqui, ó, o OH e o H formaram a molécula de água.
de uma forma bem direta para vocês. Existe na célula um processo chamado, por exemplo, de respiração celular. Lá na respiração celular, que é a produção de ATP, por exemplo, gente, usa muita água. Muita água é utilizada. No processo de fotossíntese, muita água também é utilizada. No caso da respiração celular, nossa, muita água é formada. Por quê? Porque está acontecendo reações de hidrólise. As moléculas, o carboidrato está quebrando e toda vez que ele vai quebrando, formando novos produtos, a água está sendo ali produzida. No caso, se fosse uma síntese, a água estaria sendo liberada. Então, síntese por desidratação e reação por hidrólise são dois nomes que talvez você não encontre esses termos no livro, mas o que está acontecendo ali naquela reação ou é uma síntese por desidratação ou é uma reação por hidrólise. Aí geralmente você vai encontrar assim no livro. Aí perdeu uma molécula de água ou ganhou uma molécula de água. Então se está perdendo uma molécula de água, é uma síntese por desidratação. Se está ganhando uma molécula de água ou uma molécula de água foi preciso, aconteceu uma reação por hidrólise. Muito bem, gente. Eu espero muito ter te ajudado com essas informações aqui, que eu considero que são importantes demais, tá? Para quem vai fazer provas aí. Eu me chamo Patrick Gomes, é um prazer ter você aqui comigo no meu canal. Um abraço e a gente se vê nas próximas videoaulas. Tchau, tchau!